Então, com a palavra, o nosso querido Rodrigo. Boa noite a todos. A minha alegria de estar aqui é imensa, gente. Eu fiquei pensando, enquanto que a Lídia estava falando ali, eu falei, assim, bendita é a casa que tem gente, que tem um coral aqui como esse, com a Vilma e com toda essa equipe. E bendita é a casa que dá voz a uma pessoa como a Lídia, que a gente trabalhou junto alguns bons anos lá na Vila Sapê, e muita saudade dá desse tempo. O Léo, opa, que bom. Isso é só para deixar a gente tenso, né, essa coisa? O Leonardo Estevão, pediu para eu substituí-lo, ele teve suas dificuldades, e eu não sei dizer não nem para o Léo e nem para nada que venha dessa casa, assim, não tem jeito. O tema que a gente vai estar estudando está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, itens 6, 7 e 8. Só lembrando, né, o Evangelho segundo o Espiritismo tem várias capas, né, várias traduções. A gente lembra com muito carinho que a primeira tradução para o português foi do nosso queridíssimo Bezerra de Menezes, numa época em que os espíritas brasileiros acreditavam que não seria interessante traduzir para o português porque ia popularizar demais. E visionariamente o Bezerra falou, não, tem que traduzir sim, né? Porque nem todo mundo tem acesso, né? Nem todo mundo sabe ler em francês. Muito gratos somos a esse espírito. Como casa espírita é feita de famílias, e eu sei que tem muita gente aqui, eu pertencia a essa casa muito, eu continuo pertencendo, na minha cabeça. As casas espíritas são feitas de famílias, né? Juntando famílias, a gente constrói um lar espírita. E eu assisti recentemente uma palestra de um africano, que ele falava da filosofia Ubuntu. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. É a filosofia que o Madiba, né, o Nelson Mandela, propagava. E nessa filosofia eles dizem que a responsabilidade de educação, de cuidar dos filhos, não deve ser apenas do pai e da mãe, e sim de toda a comunidade. Eu imagino o papel da casa espírita nessa comunidade. Quando a gente fala das coisas do Evangelho, quando a gente pensa em família, em educação de família, de passar valores para aqueles a quem nos foi dada a responsabilidade de educar, o quanto que isso aqui é importante. Aqui eu construí a minha família, né? Encontrei minha esposa, comecei a trazer minhas filhas para evangelização, estou vendo aqui Ana Paula, a gente já lembra automaticamente de Jadiel, já lembra de... aqui a gente vê várias famílias que juntos vêm cultivando esses valores que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Lucas, Ana Carolina, Camila e minha esposa Meg. Bom, olhai as aves do céu, esse é o título o tema, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 6. Não queiras entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram e nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o seu coração. Eu botei a imagem de Francisco de Assis, porque ele é o símbolo de alguém que tinha muitos tesouros na terra, e ao ler o Evangelho, escolheu os tesouros do céu. E por isso virou uma referência, foi eleito o homem do milênio. É curioso que um mundo onde as posses materiais ainda geram tantos conflitos, elejam uma pessoa que foi um mendigo como o homem do milênio. São daqueles contrassensos, né?
daqueles enigmas que são difíceis, porque a gente como espírita também está o tempo todo. Quantos espíritas não estão ali e joga na Mega Sena e fala, quando isso se resolver, quando eu pagar minhas dívidas, eu vou ajudar, quando, sempre postergando a felicidade, né? E esse momento de entesourar tesouros na terra. Aqui, eu diria, aqui é um lugar onde a gente, se existisse uma região tipo Serra Pelada do Amor, né? Onde o ouro é dado em abundância, esse lugar seria aqui. Onde é fácil de encontrar esses tesouros, onde é fácil desenvolver afetos, carinhos, e enriquecer nessas questões divinas. Eu gosto muito dessa imagem, porque às vezes a gente se coloca nessa decisão. O Chico não tinha dificuldade nenhuma, ele recebia dinheiro aqui, o próximo que entrava na fila, ele dava o dinheiro, sem apego. Se é a gente não, peraí, deixa eu só pagar essa dívida, e já o restante eu dou. Ele não tinha isso, ele recebia um frio danado, ele recebia um casaco, sorria, agradecia, o próximo da fila, ele oferecia o casaco. E a gente, nas excursões que a tia Lídia fez, a gente pôde ver isso, né? Ontem eu estava falando de você, a minha sogra estava falando que deu um beijinho na mão do Chico um mês antes dele partir. Graças a você, para a gratidão. O Chico lembrava a gente isso com frequência nas pequenas atitudes. Por isso que é bom a gente estar vinculado a esses lugares, porque quando a gente percebe, a gente está o tempo todo escorregando. Mas se o grupo é grande, no que um escorrega, o outro segura. E a gente consegue avançar. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Está lá em Mateus, capítulo 16. Essas escolhas, né? Porque escolher tem a ver com decisão, tem a ver com processo decisório. E num processo decisório, a gente precisa de colher informações, analisar e decidir. O que a gente está fazendo aqui, quando a gente está estudando o Evangelho, a gente está encontrando novos pontos de vista para os nossos problemas corriqueiros, para as nossas decisões do dia a dia. E é como se a gente estivesse acendendo a luz para tomar a decisão com mais clareza. Quando o Chico conta aquela história de que a moça procurou ele no trabalho, não achou, procurou ele na casa espírita, ele estava no trabalho, procurou ele em casa, estava na casa espírita, e ela ficou ali, passou o dia inteiro procurando, sabe aqueles desencontros? Quando ela conseguiu encontrar o Chico, ela não teve dúvida, sentou-lhe a bolacha e falou, você está pensando que eu tenho a vida inteira para ficar atrás de você? Eu vim de não sei quantos quilômetros para estar aqui, você está se escondendo de mim? Agora faz o seguinte, eu vou sentar aqui, você vai me dar um passe. O Chico, olhando aquela situação, automaticamente, né, depois de ter tomado umas bofetadas, entrou em prece e falou para o Emmanuel assim, Emmanuel, eu não sinto ódio, né, dessa senhora, não tenho raiva dela, porque eu sei que ela está desequilibrada, mas daí para eu dar um passe nela, eu não posso dizer que eu estou no meu mais perfeito equilíbrio, doando amor, não é esse o sentimento que eu estou tendo por ela nesse exato momento. E o Emmanuel vem com uma pérola que é fantástica. Chico, você tem a razão, mas ela tem a necessidade. Se ela tem a necessidade, encontre forças e dê um passe nela. Essa forma de ver a vida faz com que a gente adote posturas diferentes para os nossos embates do dia a dia, para os relacionamentos conjugais, para os relacionamentos intergeracionais, né? Para os relacionamentos com vizinhos. Quantas vezes, eu estou com a razão, ele tem que entender,
É sempre uma coisa na terceira pessoa. Né? Ele tem que entender, ela tem que entender. E a gente? O que a gente está lendo dessas contingências? Que diagnóstico a gente está fazendo? Porque aqui a gente está cada vez mais se elucidando, né? A gente está acendendo luz nas nossas vidas. E aí, se a gente não altera, existe na psicologia, estou vendo a Jo ali, tem que falar de psicologia para tirar uma onda, né, Jo? Existe o que o pessoal chama de terapia cognitiva comportamental. O que é isso? Vou tirar onda, já tenho que ficar batendo papo com gente esperta, inteligente. O que é a terapia cognitiva comportamental? Terapia, né, é para buscar a saúde. Cognitiva, cognição é um guarda-chuva. O guarda-chuva cognição, ele engloba raciocínio, capacidade de resolver problemas, linguagem. Tudo isso tem a ver com cognição, ou seja, tornar consciente. Então, quando a gente se relaciona, é importante a gente tomar consciência de como está, que linguagem que eu estou adotando. Que tipo de raciocínio que eu estou fazendo? Que tipo de capacidade de resolução de problemas, estratégias eu estou adotando? Terapia cognitiva e comportamental. Ou seja, isso tudo influencia em como eu me comporto. Eu estou aumentando o tom da voz? Isso será positivo? Facilitará a resolução do conflito se eu aumentar a minha voz? Tomar consciência disso faz com que a gente transforme a nossa forma de viver. Vamos seguir um pouquinho. Para ter algo que você nunca teve, é preciso fazer algo que você nunca fez. E aí existe a ousadia. Porque a gente precisa de ser ousado na hora de empreender o bem. Essa ousadia significa muitas vezes abrir mão, muitas vezes silenciar, ou muitas vezes esperar o momento certo, porque cada semente tem a época certa para ser lançada ao solo. Se a gente sai jogando semente indiscriminadamente, muitas delas vão se perder e às vezes a gente, quando estiver no momento certo, perde a oportunidade. Eu gosto de imaginar, quando a gente está falando de entesourar os tesouros do céu, a afinidade, a afetividade, esse é o maior tesouro, né? São as coisas do conhecimento e as coisas da moral do coração. Quantos amigos aqui não já estiveram que o primeiro que me veio à cabeça agora foi o Sebastião, lá da livraria. Que saudade que eu tenho dele, né? Mas tem outros, tem o João Cunha, tem muitos, né? Lá da Vila Sapê. Eu adorei saber que ele continua agora na portaria, continua trabalhando na portaria, me fugiu o nome dele agora. Cláudio, isso. O que é? As pessoas, esses laços não se rompem. Se esses laços não se rompem, esses são os nossos melhores defensores. Por quê? Porque são os nossos méritos. Esses são os nossos tesouros, quem a gente pode sacar da conta corrente e dizer assim, não, eu tenho quem me defenda. Mas por que tem como quem... Porque essas pessoas partilharam juntos momentos importantes, momentos significativos. E aí aqui tem uma imagem muito fofa de um neném, né, com o vovô, provavelmente, né? Porque às vezes a gente acha que porque o nosso pai, ele queria tanto conviver com o meu filho, mas partiu antes. Quem é a gente para dizer que ele não está convivendo? Né? Quem pode dizer qual é o grau de liberdade, né, de ir e vir que esses espíritos estão tendo? Vai depender do nosso apego, de como a gente se relaciona com eles. Se o nosso amor é do tipo possessivo, talvez ele não possa se aproximar, porque ao você sentir a presença dele, vai ficar deprimida porque ele não está próximo. Agora, se o nosso amor é do tipo mais amadurecido,
ele vem e volta com muito mais facilidade. Então, amadurecer o nosso amor é outra questão que a gente está sempre levantando. A forma de se relacionar pode evoluir também, como tudo na Terra. Aquele que tudo podia escolheu a manjedoura. Que lição, né? A gente que está falando de amontoar tesouros na Terra, que existe uma cultura aqui de... A pessoa que é bem-sucedida é aquela que juntou, né, que está com o carro do ano, a casa bonita, o apartamento bonito. Será que é isso? Será que é isso? São esses os bens que a gente... Eu me lembro do Marco Juver também, que ele fez uma palestra que ele dizia de um cara que era um milionário, que gostava de colecionar Rolls Royce, aquele carro poderoso. E quando ele foi enterrado, ele quis ser enterrado junto com o Rolls Royce dele. Enterraram o carro e ele junto. Ok. Só que dali em diante ele vai seguir a pé, não tem jeito. Não tem como. Não dá para entrar no reino dos céus de Rolls Royce. Não dá para tirar essa onda, né? Se fosse uma linguagem mais... A gente tem como construir laços sadios, laços mais produtivos. Porque, relacionalmente falando, existem relações funcionais e disfuncionais. A relação disfuncional é quando um quer se aproveitar do outro, quando um quer explorar o outro. Só que se a gente constrói relações funcionais do tipo ganha-ganha, como diz o pessoal da neurolinguística hoje em dia, a gente produz o bem e recebe o bem em troca. Eu me lembro de um caso do Chico Xavier, que está nos lindos casos de Chico Xavier, que é o seguinte: uma pessoa foi atropelada. Um daqueles bebuns foi atropelado e ele foi lá e catou o bebum. Só que naquele tempo ele trabalhava, então ele não... E era cego, o bebum era cego. E aí ele, caramba, e agora, como é que eu vou fazer? Porque ele morava, né, ele não tinha uma cônjuge para poder partilhar esse tipo de coisa com ele. E aí ele ficou numa situação muito difícil. Como deixar um cego dentro da sua própria casa e atendê-lo, né, com dificuldades por causa do atropelamento e ao mesmo tempo... E aí ele não teve dúvida, ele botou um anúncio no jornal. Quem atendeu o anúncio foram 2 prostitutas. E as prostitutas se colocaram para o Chico: Chico, se você não se incomodar, né, se isso não for pegar mal para você, a gente gostaria de ajudar. Ele, na mesma hora, vocês são anjos que vieram do céu. E ali, dia a dia, o Chico, as 2 prostitutas e o acidentado alcoólico. Culto do Evangelho, passe. No final do tratamento, o rapaz se restabeleceu e as 2 prostitutas foram morar em outras cidades para começar uma vida nova. Porque ali elas não iam encontrar, no clima social, pessoas que as aceitassem novamente. O nosso preconceito ainda é muito forte. Como nos relacionamos? Como o Chico se relacionava? Vocês são anjos de Deus. Olha quanta sabedoria. Quanta sabedoria. Vocês são anjos de Deus que vieram para cá. É muito significativo. Quando a gente pensa em Eurípides Barçanufo, a gente lembra de que ele gostava de pegar da natureza os exemplos, né? Porque quando a gente está desconectado da natureza, a gente de alguma forma está desconectado de Deus. E ele ia com seus alunos para o campo ensinar, né, tanto as leis da física, da astrofísica e tudo mais, mas também as questões relacionais. E quando eu vi essas imagens, eu lembrei do professor Eurípides, porque isso tem a ver com construção do reino de Deus na Terra. E esse exemplo está marcante, é só a gente ter olhos de ver. É só a gente perceber as lições que o nosso cotidiano tem. Olha, deixa eu ver se eu vou conseguir, eu acho que não vou nem arriscar. Mas olha a cara de satisfação do elefantinho, abraçando a sua mãe, assim,
Quando a gente não tiver, se a gente não tem facilidade, às vezes, em amar, que a gente tenha compaixão do assaltante, seja lá de quem for. Ainda, Allan Kardec dizia que o verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, né? Mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta se crer se a sua crença não faz dar sequer um passo em direção do progresso e não o torna melhor para o próximo. É curioso porque as imagens de Allan Kardec são sempre... Porque naquela época era sempre coisa séria, né? Um homem de ciência. Mas quando a gente lê na revista Espírita, a forma deles retratarem Allan Kardec era uma pessoa de riso fácil, de fácil... como é que eles chamam? De fácil relacionamento, né? Daquelas pessoas que todo mundo ficava à vontade com ele. E gostava de conversar, de passar horas. Eu costumo dizer que a casa espírita boa é aquela que tem um visgo, que a gente não fica com vontade de ir embora. Para isso precisa de acolhimento. E esse acolhimento, essa forma de receber bem é que faz a diferença e que faz a gente amontoar os tesouros do céu. Isso aqui já começa aqui. Mohandas Gandhi, né, ele fala, quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior. É muito bonito. Eu tenho uma simpatia por ele. Ele passa uma coisa boa, né? Aquele filme eu já vi um monte de vezes. Que aquele ator ganhou o Oscar, até porque ele é idêntico, o Gandhi. Muito, muito bom. Quer fazer algo bonito para Deus? Há uma pessoa precisando de você. Essa é a sua chance. Eu não sei quem que vocês pensaram nesse momento, mas vá ao encontro delas. Eu me lembro de uma vez que era um carnaval e a gente estava todo mundo... Eu era o único jovem que já tinha um cantinho meu, né? E aí o pessoal foi passar o carnaval na minha casa. Umas 15 pessoas dormindo num apartamento de 2 quartos. E a gente fazia culto no lar, ia para a praia, todo dia tinha um momento do culto. E eu tinha um problema de relação, problema sério no trabalho com um amigo meu que a gente quase brigou. Uma coisa assim que foi... E eu estava naquele estado, a gente se respeitava porque profissionalmente era obrigatório, né? Senão ninguém queria perder o emprego. Mas a relação não estava boa. E aí caiu no Evangelho, amai os vossos inimigos. E o Sidney fez um seguinte exercício. Ele falou assim, vamos todo mundo visualizar uma rosa. Né? Que cor teria essa rosa? Aonde ela cresceu? Como é que ela é botão, ela já está desabrochada? Ele foi facilitando a gente dar substância material, né, psicofísica, se pudesse assim dizer, para essa rosa. Agora ofereça essa rosa para essa pessoa. Ofereça com carinho, com amor, com vontade de reestabelecer laços. A gente fez aquele exercício, não deu 5 minutos, toca o telefone na minha casa. Quem era? O meu hoje amigo. Rodrigo, não, é porque minha mãe está precisando de uma enfermeira. Aí eu lembrei que a Meg era uma enfermeira, que a Meg é minha esposa. A Meg é enfermeira também. Eu pensei que de repente você podia me ajudar nisso aqui. Eu falei, claro, e estava. O que era aquilo? Ele recebeu aquela vibração, porque, gente, no meio do carnaval, um inimigo te ligar do nada, 5 minutos depois de você fazer um exercício desse tipo. O que a gente precisa de... Não é acreditar, é saber. Quando a gente vai ao encontro do próximo com boas intenções, intenções verdadeiras, existe um universo de amigos espirituais que estão ali do nosso lado, querendo o mesmo bem que a gente está querendo. E isso tem força, isso tem significado. O detalhe é, a gente restabeleceu assim, muito bem, a ponto da gente jogar tênis junto, de ir para a praia junto, quer dizer, não foi uma coisa superficial. E posteriormente, quase 6, 7 anos depois,
eu estava precisando de um emprego e participando do processo seletivo, e o gerente que estava me avaliando era amigo dele toda a vida e ligou para ele, para ter informações, porque ele sabia que a gente tinha trabalhado junto. Se esse movimento não tivesse acontecido, eu não teria conseguido o emprego. Quando a gente vai ao encontro do próximo, daquele que a gente está em dificuldade, esse bem retorno é para a gente. É para a gente, não é... A gente não está fazendo bem ao próximo, a gente está fazendo bem a gente mesmo. Tem a ver com esses tesouros do céu que a gente precisa de amontoar. A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino dos céus. Essa matemática, tem gente que é mestre. E a gente precisa de seguir os mestres, né? Porque pedir conselho para aquele que a gente sabe que vai jogar para baixo, para quê? Às vezes eu fico triste, ainda do Chico, né? Graças a Deus não sou um espírito triste. A alegria passa por cima de qualquer situação e o bom humor nos ensina a não dar aos acontecimentos infelizes maior importância que eles tenham. Claro que a gente vai viver dificuldades. Eu tenho trabalhado ultimamente como mediador de conflitos. Gente, quando a gente olha como as pessoas se relacionam, a gente vê o quanto que a gente escorrega nas cascas de banana da vida com uma facilidade. Escorregar faz parte. Agora, o problema é que a gente curte o tombo, né? A gente curte o tombo, parece que não quer levantar. É por isso que ele está falando ali, né? Quer dizer, ok, a tristeza acontece, agora o bom humor faz a gente rir das nossas, infelizmente, infantilidades espirituais, né? Bom, na sequência, a missão dos espíritos protetores tem duração mais prolongada, pois esses acompanham o protegido desde o renascimento até a desencarnação e muitas vezes durante várias existências corpóreas. Por que eu coloquei isso aqui? Porque a gente está falando dos tesouros do céu. Muitas vezes, quando a gente toma a decisão de ir ao encontro, às vezes, de um desses pequeninos, quando eu falo pequeninos, não necessariamente do tamanho do corpo, mas daqueles que se comportam como pessoas pequenas. Quando a gente toma essa decisão e consegue se sensibilizar, e às vezes isso gera elos de simpatia e de comprometimento que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Dizem que os laços de ódio unem. E os laços de amor também. Os laços de ódio, eles são temporários. Eles devem ser transformados em laços de amor. A obra do André Luiz, ela é muito rica nesses casos em que a gente vê espíritos protetores que estão ali, investindo incansavelmente. Eles não botam condições, não. Se agora o Rodrigo parar de pisar na bola e falar mal dos outros, agora eu vou ajudar ele. Não, eles não falam desse jeito. Se o Rodrigo parar de ficar reclamando da vida, aí eu vou ajudar ele. Não, eles não botam condição. Me lembrei agora do caso do Jesus Gonçalves, o poeta das Chagas Redentoras, em que em um determinado momento, ele era um chefe, né, do Império Romano, de um exército, e ele, por onde, eu acho que era Alarico, se não me engano, quem é isso, né? Por onde ele passava, ele destruía a cidade. E estava ali encarnado Francisco de Assis na figura de um padre, eu não me lembro qual exatamente o nome, vocês lembram ou não? E aí, o que ele pede para que não destrua a igreja, pelo menos. No que ele pede, e ele fica sensibilizado com aquele padre e fala, pode derrubar a cidade inteira, mas deixa a igreja de pé. Ali ele conquistou um amigo. E Francisco de Assis passou a o acompanhar seguidas vezes, em várias reencarnações,
compromissado com ele, porque eu devia um favor. O bem que a gente faz retorna sempre. Sempre. Bom, é curioso porque cada vez mais a gente está vendo que essas informações de que a vida continua e de que é hora de começar a amontoar tesouros na terra e no céu, não só aqui, está aí, está se espalhando. Esse conhecimento da imortalidade da alma nos amplia o significado do que é tesouro. Aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Cada dia melhor tem a ver com esse comprometimento. Cada dia é melhor. Eu não tenho como falar dos outros, até porque os outros, o remédio que tem que ser tomado, esse remédio só eu que posso tomar. Se a Lídia tomar o remédio, eu não fico bom, quem vai ficar bom é ela. Então, como a gente não tem como mudar os outros, como não tem como fazer esse tipo de depósito, né? Eu vou botar depósito na conta corrente espiritualmente falando, isso não funciona assim. A gente só consegue amontoar para a gente esses tesouros do céu. A gente pode compartilhá-los depois na forma de... E é impressionante como a gente vive como se isso nunca fosse acontecer, né? A gente vive como se a vida fosse ser, a existência fosse ser infinita. Porque tem gente, voltando para a psicologia, o pessoal fala da terapia de vidas passadas. Eu não gosto desse nome. Porque a vida é uma só, não é uma vida passada. A vida é uma só. A existência passada seria a forma correta de falar. A partir do momento que a gente dilata, né, que a gente toma consciência da imortalidade, não dá para a gente ficar fazendo poupança com crédito errado, com cheque sem fundo, passando cheque sem fundo para você mesmo. Cada vez que a gente decide pelas coisas da matéria, em detrimento das outras, a gente está passando um cheque sem fundo para a gente mesmo. Não é inteligente. Eu gosto muito dessa imagem. Não sei quem teve a oportunidade de ver o filme da Disney, Frozen. As crianças todas amam, né? Esse bonequinho, ele é um boneco de gelo, e ele diz assim: quando chegar o verão, eu vou ser feliz. Assim, tudo que eu quero é o verão. A gente se comporta igual. A gente se comporta igual. É a criança que não sabe o que está pedindo. Quando eu conseguir me formar, quando eu me casar, quando postergando a aquisição da felicidade, né? A palavra presente não é à toa, porque é um presente, é uma dádiva. A gente não consegue viver no passado, a gente não consegue viver no futuro, a gente só consegue viver no presente. Ressentimento significa sentir de novo, normalmente coisa ruim. Se a gente prospectar, começar a pensar para frente, porque o nosso passado é de trevas, a gente sabe. Só que o nosso futuro é de luz. Em vez de ressentir-se, que tal ver o que vem adiante? Por isso que a gente fala tanto de Francisco de Assis, de Gandhi, porque esses já estão... Eurípides diz que só pode sinalizar aquele que já foi, já fez o caminho. Esses espíritos já fizeram e estão nos convidando. Se a gente hoje é o laço mais fraco dessa corrente que vai ascensional, é nosso dever nos fortalecer. Eu lembro da Rosângela, uma vez, Rosângela aqui do Dona Meca, me falando assim: Rodrigo, no trabalho do bem, a gente tem que criar uma casca grossa. Eu fiquei com esse negócio de casca grossa, porque casca grossa para mim antigamente era um negócio negativo. Era alguma coisa, fulano é casca grossa, como quem diz, é difícil pra caramba. A outra forma de encarar a casca grossa é, quando vierem as críticas, você pode deixar isso doer ou não, botar uma casca grossa,
Quando vierem as ofensas, né, as agressividades, a gente bota a casca grossa e fala, eu vou deixar isso me atingir ou não vou? Eu gosto muito dessa figura também, porque isso tem muito a ver com conquistar, né, entesourar para a gente. Porque a gente muito se parece com esse... Deve ser rinoceronte, né? Não sei, ou um rinoceronte, né? Tudo que o rinoceronte vê tem um chifre na frente. É como ele vê a vida. A nossa forma de ver o mundo tem a ver com aquilo que a gente é. Tomar consciência disso é muito importante. Por quê? Porque o Chico Xavier olha a prostituta e fala, você é um anjo de Deus. Por que ele fala isso? Porque ele é um anjo de Deus. E a gente, quando olha uma prostituta, a gente olha como? Que tipo de sentimento a gente não olha? Prefere não olhar. Os homens com medo de escorregar e as mulheres com raiva porque pode roubar os homens dela, né? É assim que é a vida, né? Mas aqueles que já entesouraram não olham mais o chifre, dilatam o seu campo de visão. Isso é desafiador, porque isso tem a ver com se colocar no lugar do outro. Quando a gente bota lá um número 6, e bota aqui, ele está vendo 6, o outro está vendo 9. E não adianta a gente dizer que é 7,5. Não, 7,5 eu sei que não é. Para ele é 6, para ela é 9. Isso tem a ver com... Quando a gente está nos nossos conflitos do trabalho, de onde for, a gente tem essa tendência. Ah, mas eu estou falando a verdade. Será que ele não enxerga? É óbvio que é 6. Ele enxerga. E os dois estão certos. Esse é o desafio. É perceber aonde que o outro está certo e que você não está conseguindo ver. É muito comum, hoje em dia está cada vez mais comum a intolerância religiosa. É isso aqui. A gente não consegue ver. Quando perguntaram para o Dalai Lama qual é a melhor religião, ele falou, é aquela que te faz melhor. E a gente fica batendo boca por causa de religião. Cada vez que a gente critica a religião do outro, a gente deixa de praticar a nossa. Essa é a realidade. Luther King, que era um pastor, eu não me preocupo com o grito dos maus, mas com o silêncio dos bons. O nosso silêncio não pode ser a covardia. O nosso silêncio tem que ter a ver com paz de espírito. É totalmente diferente. É totalmente diferente. O medo tem que ter ele pode ter alguma utilidade, mas a covardia não. O medo tem a ver com um instinto de preservação. E isso todos os instintos são virtudes em essência. Todos os instintos são virtudes em essência, que devem ser desenvolvidos. Agora, a covardia não. Quando a gente quer evitar a sogra, quando a gente quer não tocar no assunto, o filho está com problema de adicção, né, de drogas, e a gente não quer tocar no assunto porque não consegue conversar. Peça ajuda. Tem gente especializado nesse assunto que pode ajudar. Vamos pedir ajuda. Isso tem a ver com humildade e com sabedoria. Porque a gente às vezes fica tentando, da mesma forma, resolver o mesmo conflito. A gente tem que ser criativo. Errar erros novos, não os mesmos erros. Porque errar a gente vai errar sempre. Até que horas que eu vou? É até agora, né? Não? Até 15? Tem 15 então. Então tá. Joia. É importante que Deus não é 190, né?
Isso é muito comum, a gente se comporta desse jeito, né? Quando o bicho está pegando, aí a gente vem para a casa espírita. Quando o negócio desgringolou, aí a gente entra na emergência espiritual pedindo socorro. Esse hábito, dizem que o hábito faz o monge, né? A casa espírita é como se a gente viesse calibrar a nossa bússola. E é importante, eu não sei, eu sou navegador, é importante estar com a bússola calibrada, porque se você sair daqui para ir para a Europa e não tiver calibrada a bússola, pode ser que você pare na África. Pode ser que você pare num outro lugar totalmente diferente. Desvia 1 grauzinho da rota de um avião. Você ia para Salvador, tu vai parar lá no meio da floresta amazônica. E se perder. E se perder. Por isso que a gente está falando aqui, é onde a gente calibra. O Evangelho é esse tesouro do céu que nos faz corrigir o rumo da nossa vida do dia a dia. Eu gosto muito da potência, né, que tem os sonhos. Dizem que um sonho que se sonha junto... Não, um sonho que se sonha só é só um sonho. E um sonho que se sonha junto começa a ser realidade. Esse aqui é o Walt Disney, ainda jovem, idealizando um parque onde as pessoas seriam felizes. A maquete da Disney. Isso só estava no cabeça dele inicialmente, ele compartilhou com amigos, dividiu e multiplicou. E construiu um verdadeiro império. Um império no bom sentido, né? Porque sempre que a gente pensa em império, pensa em alguma coisa que massacra, que oprime os outros. Ele fez um império do bem. Um império de alegria. Onde os sonhos podiam se tornar. Então, todos os nossos sonhos podem se realizar se tivermos a coragem de persegui-los. Quais são os nossos sonhos? Quais são os tesouros que eu estou querendo entesourar? Cuidado, porque você pode conseguir. E aí, eu gosto muito dessa imagem. Esse aqui é o Francisco de Assis com o lobo de Gúbio. Lá na Itália, na região da Umbria, existe uma cidade chamada Gúbio. Essa cidade ainda está lá, e muito parecida com a época em que Francisco viveu, porque aquilo ali o pessoal cuidou para ficar igual. E Francisco, indo para Gúbio, ele percebeu que os muros tinham sido elevados. Naquela época, né, na época medieval, era comum. Na cidade, o pessoal cercava a cidade, né, e vivia ali com medo das invasões bárbaras, dos animais e tudo mais. Bom, aquela cidade, quando ele chegou, ele percebeu, e todo mundo falava de um lobo voraz, violento, selvagem, e que estava ameaçando a todos que saíam da cidade. E a cidade se decidiu por caçar aquele lobo, exterminar aquele lobo. Quando a cidade foi para a floresta para caçar o lobo, e ele ficou sabendo, ele correu e foi à frente e falou: não, gente, deixa eu tentar falar com o lobo. Francisco já tinha aquela fama de meio lelé, né? Ele já tinha essa fama já, e o pessoal, mas também já tinha a fama de que as coisas, às vezes, do jeito que ele pensava, davam certo, né? Formas diferentes de se resolver problemas cotidianos. E ele encontrou o lobo, né? No que ele encontrou o lobo, ele travou um diálogo com o lobo. Primeiro no olhar, porque o olhar denuncia os nossos sentimentos e as nossas intenções. O olhar denuncia isso. E naquela denúncia o lobo já começou a ficar desarmado, mas ainda rosnou, como quem diz, não chega perto que eu te devoro. E ele, a galera toda atrás, você deve se sentir muito só. Porque quem é violento acaba ficando só. Não tem jeito. Ninguém gosta de ser agredido, então a pessoa vai se afastando.
Até hoje você respondeu com violência a forma com que você é tratado. Se a gente fizer um trato, você recebe o meu amor e da mesma forma retribui. A gente, e aí ele envolve todo mundo, a gente vai passar a te alimentar. Se você estiver entendendo o que eu estou falando, me dá a patinha, né? E o lobo levantou a patinha. E ali foi feito um trato. É curioso porque esse lobo, que passou a frequentar a cidade, e todos alimentavam o lobo, porque aquele lobo fazia lembrar Francisco. Aquele lobo fazia lembrar o quanto de selvagem que a gente tem e que a gente não sabe lidar. E parte para a guerra, e parte para o conflito, porque não sabe lidar com as suas próprias dificuldades, com as suas próprias fraquezas. Francisco desencarnou e o lobo continuou na cidade. E quando o lobo desencarnou, né, que a gente pode falar assim, fizeram uma estátua para ele. E foi muito pesado, fizeram um sarcófago, estão lá ainda os restos mortais daquele lobo. O curioso, gente, é que o exemplo lindo não é o de Francisco. Francisco já era bom, Francisco já era amoroso, Francisco já tinha realizado nele todas essas conquistas da bondade, do amor incondicional, da vontade de se arriscar pelo outro. Porque ele se arriscou. Podia não ter sido compreendido e devorado. Então, isso já era uma realidade espiritual para Francisco, mas não era para o lobo. O maior exemplo dessa história está no lobo. O lobo era selvagem e deixou de ser. O lobo era ameaçador, era violento, e recebendo o convite de Francisco, ele se transformou. A gente está o tempo todo recebendo esse convite. Está faltando a gente se deixar seduzir por ele. Está faltando a gente permitir que o nosso lado bom aflore da mesma forma que no lobo de Gúbio. Porque naturalmente a gente se comportando assim, terapia cognitiva comportamental, a gente se comportando de maneira diferente diante dos embates, dos conflitos da vida, a gente vai poder usufruir o que o lobo não tinha nem sonhado que poderia existir. Como o lobo via os homens? Como violentos, como ameaças. E como ele passou a ver depois que recebeu esse convite de Francisco. De repente, ele ganhou na loteria, esse lobo, hein? Porque ele aceitou. Porque o bilhete estava ali, ó. E o bilhete está para a gente o tempo todo, só falta a gente pegar. Esse bilhete, desses tesouros, está aqui, é só a gente pegar. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo e em tantos outros livros ali da livraria. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem mesmo assim. Veja que ao final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Essa consciência é de espírito mais que vê o mundo de uma maneira diferente. Esse espírito não vê aquele chifre que o rinoceronte estava vendo, né? Ele consegue perceber que a vida nos retribui conforme nós damos. A gente só é dono daquilo que a gente dá. É muito curioso isso. E ainda, o sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Me lembrei agora daquela senhora do pênfigo. Como é que é o nome dela, Lídia? Que a gente... Oi? Aparecida. Aparecida. Quando a gente ficou penalizado de ver aquele pessoal com fogo selvagem, que é uma patologia dermatológica que faz a pessoa se sentir como se estivesse queimando vivo, não deve ser nada confortável. A gente conversando com ela, ela disse assim:
a dor maior não é essa. A dor maior é a dor moral. E é difícil imaginar dor maior que aquela. A dor maior é a dor moral. É o sentimento de rejeição, sentimento de exclusão. Ninguém quer ser excluído. Ninguém quer ser, todo mundo quer ser incluído. Todos querem compaixão. Dizem que o solitário, né, o solidário não quer solidão. Cada vez que a gente é solidário, a solidão acaba. A Aparecida, lá naquele hospital, descobriu isso como ninguém. Ela entesourou os tesouros do céu. Porque essas pessoas estão ali, precisando. Quando a gente se sensibiliza e para de olhar para o próprio umbigo, tem o CVV, Centro de Valorização da Vida, tem uma questão, eles recebem ligações de pessoas que estão com ideação suicida. E uma das técnicas que eles falam é exatamente essa. A pessoa que liga para ele, a pessoa que está cabisbaixa, deprimida, normalmente está olhando para baixo. Isso é uma postura física que reflete o estado mental. E uma das técnicas é, olhe para cima, de preferência para o alto, porque isso amplia a nossa visão. Cada vez que a gente sai da introspecção autopiedosa, a gente passa a ver quem está do nosso lado. E compartilhar faz com que a gente comece a entesourar os tais tesouros que a vida tem para nos oferecer. Finalizando, o convite é feito. Quando a gente aceita o convite, essa é Maria de Madalena recebendo a visita de Jesus. Jesus poderia ter encontrado com Pedro, a quem ele reservou a missão de resguardar a igreja, mas não, ele foi primeiro estar com ela. Por quê? Porque ela, como o lobo de Gúbio, como tantos outros exemplos de pessoas que se superaram, decidiram sair da lama e ir aos céus. A gente não deve ser como a mosca. A mosca vai no jardim cheio de flores e procura o estrume. A abelha pode estar num pântano cheio de lodo. Ela procura a flor. A abelha é um excelente exemplo. Eu imagino que o Eurípides Bassanufo deve ter usado esse exemplo, porque tem a cara dele, né, esse exemplo. É a cara dele esse exemplo. A gente tem como buscar esse mel da vida. E curioso a gente lembrar que a flor é o órgão sexual do vegetal. Como é que o sexo pode ser uma coisa linda, com aroma, com cor, com vida, com atração? Como é que a gente pode sublimar tudo na vida, inclusive o sexo? Muito obrigado, fiquem com Deus. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês.